Hoje nós vamos iniciar o vídeo de forma diferente. Nós vamos tocar uma música e cantar que fala de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. A paz de Cristo Jesus para todos vocês. Depois de ouvirmos um belo hino, uma bela música que foi cantada pela minha filha Vitória e pelo meu genro Lucas, nós vamos estar assim orando, agradecendo a Deus por tão grande salvação que Ele nos concedeu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Ore comigo. Pai querido e amado, nesta hora queremos te agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, ó Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Senhor enviou a Jesus a morrer em nosso lugar. Muito obrigado, porque não merecíamos tamanho amor, mas a tua palavra nos diz que o teu amor é eterno para com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que se encontra diante deste vídeo, que possamos dar início a este novo estudo, meu Deus, mediante a orientação, a sabedoria e o poder do Teu Espírito Santo. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos nesta hora. Amém e amém. Meus amados irmãos, hoje estaremos iniciando o estudo sobre a doutrina da salvação. Isto mesmo, este estudo ele é conhecido na teologia como soteriologia. Isso mesmo, soteriologia. Esta palavra é uma junção de duas palavras gregas. Soter, que significa salvador, ou soterion, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Então, doutrina da salvação ou estudo sobre a salvação. Esse estudo vai estar pautado em 4 perguntas. Vamos estar respondendo essas 4 perguntas dentro das Sagradas Escrituras. Ou seja, é a palavra de Deus que vai nos dar as respostas a estas perguntas. E as perguntas que vamos estar estudando são as seguintes. Primeiro, qual era a nossa condição antes de sermos salvos? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que fez Deus para nos salvar? E a terceira pergunta: o que devemos fazer para sermos salvos? E a quarta pergunta: o que devemos fazer depois de salvos? Então, o nosso estudo estará pautado nestas 4 perguntas e é as Sagradas Escrituras que vai trazer as respostas a estas perguntas. Então, nós vamos estar assim estudando sobre a doutrina da salvação. Então, nós vamos já iniciarmos com a primeira pergunta.
que é: qual era a nossa condição antes de sermos salvos? Quem vai responder? A Bíblia Sagrada. As respostas estão aqui, pessoal. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Isso mesmo. Então, nós vamos estar vendo qual era a nossa condição antes de sermos salvos. Abra comigo, pegou a sua Bíblia? Se não pegou, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Isso mesmo, Isaías 53, versículos 5 e 6. As Sagradas Escrituras, ela vai nos mostrar qual era a nossa condição antes de sermos salvos. Abriram aí? Então vamos estar lendo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aqui está falando, isso aqui é uma profecia relacionada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando o que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus. Está dizendo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Primeira condição nossa diante de Deus. Nós éramos transgressores. Olha o que as Sagradas Escrituras está falando. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Nós éramos transgressores. Olha que condição terrível das nossas vidas. E moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, nós éramos também iníquo. Isso mesmo, além de sermos transgressores, nós éramos iníquo. Olha a nossa condição, meus irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós fomos sarados, porque nós estávamos doentes. Então nós éramos também doentes no pecado, por causa do pecado que habitava em nós. Um pecado contumaz. Aí o versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Meus irmãos, olha a condição nossa, como era. Nós éramos transgressores, nós éramos iníquos, nós éramos doentes e agora nós estávamos como ovelhas desgarradas do aprisco do Senhor. Cada um se desviava pelo caminho, não tinha direção. A nossa vida era uma vida sem direção, por causa do pecado que habitava em nós antes da nossa conversão, que nos levava para caminhos longe do nosso Deus. Então aqui estes versículos apresentam a nossa condição, como era a nossa vida antes de sermos salvos por Deus. Nós éramos transgressores, nós éramos iníquos, nós éramos doentes, nós éramos desgarrados, meus irmãos, e se desviava do caminho do Senhor. Que tristeza era a nossa condição, né? Mas nós vamos ver outro versículo. Tem outro versículo aqui que nos relata qual era a nossa condição. Abra comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 e versículo 10. Vamos estar lendo aí. Abriram aí? Romanos capítulo 3, versículo 10 a seguir. Vamos estar lendo. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmão, que tristeza. E o versículo 23. Veja o versículo 23.
Por que dessa nossa condição? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, essa era a nossa condição antes de sermos salvos. E esta ainda é a condição de milhares e milhares de pessoas que não têm a salvação do nosso Deus, que não têm ainda, porque esta situação sua pode mudar a partir de hoje, a partir de agora. E você precisa mudar a tua condição, a tua vida diante de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia nos apresenta aqui a nossa condição antes de sermos salvos. Mas agora nós estaremos mostrando o que Deus fez para nos tirar destas condições. O que fez Deus para nos salvar? A resposta é muito simples e quem vai nos responder é a Bíblia Sagrada. Abra comigo em João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta passagem é o texto áureo das Sagradas Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus fez para nos tirar destas condições que acabamos de ler, para nos tirar da situação que vivíamos antes de sermos salvos. Então vamos ver a providência de Deus para nos livrar da situação que vivíamos. Evangelho de João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo. Em outra tradução diz assim, a humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, glórias a Deus por isto, por este amor eterno que ele teve e tem por mim e por você. Ele providenciou a nossa salvação, nos tirando daquela situação terríveis que vivíamos, como disse as Sagradas Escrituras agora há pouco, que acabamos de ler. Então Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e creio que você também fez isso. Então você não vive mais pecando, não vive mais naquelas condições como Isaías e Romanos falaram conosco. Meus amados irmãos, esta foi a providência de Deus por nos amar com amor eterno, segundo as Escrituras. Ele deu o seu único Filho a morrer no meu e no teu lugar. Agradeço a tua presença nesse dia de hoje e que vocês continuem orando por mim e pela minha família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.